frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre desenvolvimento de software, mais especificamente vamos usar e implementar middlewares do Express para melhorar aspectos não funcionais, né? No caso aqui, a gente vai aplicar o tratamento de erro, né, na camada de apresentação, mais especificamente no Express, que vai fazer com que a gente melhore aí esses requisitos de qualidade que são confiança, segurança, né, e desempenho, tá certo? Nesses três requisitos, né, de qualidade, a gente viu, né, nos vídeos anteriores que orientações do Express sempre falam em, né, fazer um tratamento de erro adequado, e por isso a gente mantém um vídeo separado sobre isso, para que a gente, né, mostre a importância do tratamento de erro nessa camada de apresentação, principalmente no Express. Para essa prática, a gente assume que um ambiente mínimo de desenvolvimento para Node.js mais TypeScript já esteja previamente configurado. No caso, instalação de alguma versão mais recente do Node, o gerenciador de pacotes NPM, instalação do TypeScript e configuração de compilação no projeto e-commerce-node-api, a IDE VS Code configurada com as extensões necessárias, Postgres e pgadmin instalados, tá certo? A gente está aqui com o VS Code aberto e, como é de praxe, né, a gente vê que nosso projeto e-commerce-node-api está aberto, né, e a gente, né, executa os nossos testes unitários, né, automatizados para verificar, né, e para a gente começar a fazer implementações novas e refatoração de código a partir de uma base íntegra. Então aqui a gente está com os testes passando, né? Vou executar também o meu servidor, né? Inicializar meu servidor só para verificar se está tudo ok. Então vou rodar o comando dev2.server, né? Meu servidor está executando, né? Está escutando na porta 3000. Então beleza, aqui nós estamos, né, preparados para iniciar a implementação do tratamento de exceção. Mas antes disso, é interessante que a gente entenda o que é tratamento de exceção no Express, tá certo? Tratamento de exceção no Express refere-se a como o Express, que é um web framework, né, que é a aplicação que realmente torna o nosso servidor um servidor de aplicação, né, refere-se como o Express captura, né, e processa esses erros que ocorrem tanto de forma síncrona e assíncrona no nosso código, tá certo? O Express vem com um manipulador de erros padrão, né? Quando a gente não configura o middleware customizado de tratamento de erro, a gente acaba usando o manipulador de erro padrões do Express, tá certo? E como é que o Express captura erro? É importante garantir que o Express detecte todos os erros que ocorrem durante a execução de manipuladores de rota, por exemplo, de middlewares, né, e outros elementos, tá certo? Esses erros que ocorrem no código síncrono dentro de manipuladores de rota e middleware não requerem trabalho extra para que o Express capture, tá certo? Ele vai usar todo o processo que a gente já conhece do lançamento de exceção e de captura através do catch, tá certo? Mas se o código síncrono assíncrono gera um erro, né, a gente precisa invocar um manipulador de erro, né, e deve passar esse erro para a rota, né, usando uma função next, que é o próximo, né, função que a gente acessa o próximo manipulador, né, no caso middleware, né, mas nesse caso, em vez de a gente chamar um next comum, a gente vai fazer uma next passando o erro no parâmetro, e esse erro passado no parâmetro vai acabar, né, indicando para o Express que aquele próximo middleware a ser executado não é um middleware comum, mas sim um middleware de tratamento de erro, tá certo? Então, quando a gente tem funções assíncronas, a gente precisa fazer, né, um uso do next para tratar esses erros. O manipulador padrão de erros do Express, né, ele é integrado, né, e cuida de qualquer erro que possa ser encontrado no aplicativo. Essa função, né, que é uma função de middleware, né, ela trata erros padrão e adiciona, né, esse middleware de tratamento de erro no final da pilha, tá certo? O que a gente vai fazer aqui agora, na verdade, é customizar o nosso próprio middleware de tratamento de erro. Na verdade, a gente vai quebrar esse middleware em mais de um middleware, tá certo? Para tratar erro, e a gente vai substituir, digamos assim, sobrescrever a funcionalidade do middleware padrão do Express, beleza? E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver como criar o middleware customizado para tratamento de erro no Express, tá certo?
o Express fala o seguinte, defina uma função de middleware. Lembre-se que funções de middleware são funções que recebem o objeto request, response e a função next, tá certo? Esses são os middlewares padrões. A diferença para um middleware de tratamento de exceção é que ele recebe um objeto erro, né? Então vou abrir aqui para vocês no nosso projeto um middleware normal, né? Um middleware, digamos assim, comum, né? Na pasta main presentation middlewares, http middlewares. Vou abrir aqui aquele middleware que a gente faz validação dos conteúdos, dos tipos do conteúdo, e percebam que nessa linha 5 aqui eu defino uma constante, né, que vai receber aí uma função, né? Aqui são os parâmetros da função, aqui a gente está usando o error function, né, e aqui é o corpo da função. Veja que a função, né, de middleware ela sempre recebe o request, o response e o next. Então a diferença para um middleware de tratamento de erro é que ele vai receber também um objeto erro, né, que vai indicar o erro. E é assim que o Express sabe qual é o middleware que ele está executando, tá certo? Então, as respostas de uma função de middleware, né, de erro podem estar, né, em qualquer formato, como por exemplo HTML, um texto simples ou string JSON, né? O middleware padrão do Express ele responde os erros usando HTML. Porém, né, a gente já tomou uma decisão arquitetural no nosso projeto que as informações, né, que chegam, os conteúdos, né, que chegam na nossa aplicação vão ser no formato de JSON e as respostas também, tá certo? Então é importante a gente fazer um middleware próprio nosso para tratamento de erro, porque a gente vai fazer a sobrecarga, digamos assim, do comportamento padrão de tratamento de erro do Express para fazer o nosso, e a gente vai garantir que o nosso retorne sempre um objeto JSON também com aquele erro no caso, ou com a resposta, né, no caso de ser um status 200, por exemplo, tá certo? Então, o que é que a gente precisa fazer para começar a implementar esse tratamento de erro nosso? A gente vai precisar, né, implementar classes específicas para erros HTTP. Então, nesse caso, a gente vai usar os conceitos de orientação a objeto, né, e abstração, né, um dos princípios da orientação a objeto, para abstrair o que é um erro HTTP, né, no nosso código, tá certo? E aí lembrando que erros HTTP estão ali nas faixas 400 e 500, né, 400 erros de cliente e 500 erros de servidor. Como isso vai ser um código que vai ser compartilhado entre todas as camadas da nossa aplicação, a gente vai criar isso lá no source src, tá certo? Na pasta shared, beleza? Na pasta presentation, dentro de HTTP, a gente vai criar um novo arquivo, tá certo? Que vai se chamar http.erro.ts. É aqui onde a gente vai, né, usar os conceitos da orientação a objeto para poder, né, criar uma abstração do que é um erro HTTP. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma classe que representa um erro HTTP. Então, essa classe ela vai estender a classe erro, né, que é a classe, digamos assim, principal que representa erro no JavaScript. E o que é que o HTTP erro tem diferente de um erro, tá certo? Né? A gente já tem um name para um erro, a gente tem isso no HTTP, tem no erro, tem mensagem, mas o que muda, o que realmente dá uma, digamos assim, diferenciada, né? Já que a gente está estendendo, usando herança, é que o HTTP erro tem um status code. Aqui eu crio um atributo, status code do tipo number, beleza? E aí agora eu vou criar o construtor dessa classe aqui que a gente vai usar como base para criar classes HTTP específicas. Então veja que eu estou aqui criando um construtor, e esse construtor ele recebe um parâmetro, né, que é o status code, o number, e uma mensagem padrão, né, uma mensagem. Se nada for passado para essa mensagem, ele vai usar a mensagem erro HTTP genérico, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é usar o super para poder passar essa mensagem para o construtor da classe erro, tá certo? Esse super acessa o construtor da classe pai, né, que no caso é o erro aqui. A gente passa os atributos aí, this.name. Por que eu consigo acessar o this.name aqui? Porque ele aparece para mim aqui, né, this.name. Porque name já é um atributo, tá certo, da classe erro. Por aqui pelas facilidades do VS Code eu consigo ver que o atributo name, né, é uma propriedade da classe erro, tá certo? Como eu estou fazendo herança, eu consigo acessar e passo que o nome desse erro é um HTTP erro, que é o mesmo nome da classe. Mesma coisa eu faço com o status code e a mesma coisa eu faço com a mensagem, tá certo? E agora a gente vai configurar o nosso protótipo, né, para poder entender que esse erro é um tipo HTTP erro, e também configurar para receber a stack de erros, né,
para que a gente mantenha a stack de erros viva também nesse erro do tipo HTTP. Beleza? Depois a gente vai criar classes específicas que representam códigos, né, de status e erros conhecidos do HTTP. Então o primeiro deles que a gente já vem usando é o próprio not found, né, que é o erro 404. Então veja, aqui ó, depois da classe HTTP, eu vou fazer o seguinte, criar a classe not found erro que estende de HTTP erro, tá certo? E aí aqui a gente vai ter um construtor, né? E esse construtor, né, a gente vai, né, passar alguns parâmetros já específicos desse erro específico. Então vamos lá, eu tenho no meu construtor, eu recebo um parâmetro que é do tipo objeto. Isso aqui, né, essa interrogação indica que ele pode ser passado ou não, né? Se ele não for passado, a gente vai usar os valores padrões, ó, que é o 404, e a mensagem, o servidor não conseguiu encontrar o recurso solicitado. Essa mensagem, servidor não conseguiu encontrar o recurso solicitado, é uma tradução do texto, digamos assim, original do que é o erro 404, né? Passa o nome do erro, que é not found erro, tá certo? E é óbvio que a gente pode configurar esse not found erro com algum erro, mas no caso não seria interessante, porque o 404 é realmente o código do not found erro, então é interessante que a gente instancie essa classe sem passar nenhum parâmetro, no máximo passando o parâmetro de mensagem, para que a gente substitua essa mensagem por alguma outra mensagem específica. Por exemplo, não foi encontrado o recurso categoria, ou o produto, ou o pedido, né? Em vez de usar o nome genérico, para que a gente tenha um log mais detalhado do que aconteceu. Beleza? Outra classe que a gente vai criar, porque a gente vai usar já já, né, é um suporte de media type erro, que também estende. Veja que aqui no caso eu usou 415, o nome é o mesmo nome da classe, e a gente tem aqui ó, uma mensagem padrão. E aí percebam, pessoal, a gente tem vários códigos do HTTP, né, que na classes de erro 400 e 500, mas eu estou fazendo aqui somente aqueles que eu vou usar nesse momento. Então a gente vai estar trabalhando sob demanda, né? Toda vez que aparecer uma necessidade de ter um código, uma classe que representa um erro específico do HTTP, eu posso criar ela aqui. Por enquanto eu vou usar o not found erro e um suporte de mídia. Por que isso aqui melhora a confiabilidade? Porque lá nos meus logs e lá no meu middleware de tratamento de erro, eu vou poder usar as classes específicas que representam o erro que está acontecendo, em vez de, por exemplo, usar um erro 500, que é um erro genérico. E isso aumenta a minha confiabilidade, porque eu aumento detalhes de minha informação, né? E é óbvio, fico em conformidade aí com algumas orientações do REST, né? Que é para usar os códigos HTTP nos momentos corretos. Beleza? Para a gente poder usar esses caras aqui, a gente vai usar uma estratégia de criar um objeto chamado HTTP erros. Veja que ele está no plural, né? Então ele vai ser um objeto que vai exportar, né? Vai ser exportado com essas classes que a gente vem criando aqui, tá certo? Então toda classe que eu for adicionando, por exemplo, no futuro, adicionar aqui, por exemplo, a classe de unforbidden, né? Tipo não é permitido ou não autorizado, né? Do HTTP. Então vou adicionando aqui para que essas classes, né, sejam exportadas dentro desse objeto. E aí depois disso é só exportar a própria classe original, HTTP erro, que a gente vai usar para fazer, né, validações condicionais, né, uso no ifs, e verificar se as classes são desse tipo, e exporto o objeto com todos os outros erros que vamos utilizar no nosso código, tá certo? Feito isso, o que é que a gente precisa fazer agora? A gente precisa implementar e configurar o middleware para log de erro de fato da nossa aplicação, tá certo? Então o que é que a gente vai fazer é abrir aqui a nosso src no módulo main, presentation, http, na pasta middleware, e aqui a gente vai criar o nosso middleware customizado, né? Só que aí a gente vai fazer o seguinte, pessoal, a gente vai quebrar o nosso middleware de tratamento de erro em dois, né? Na verdade vão ser três, né? Um que vai fazer só log, ou seja, usar o logger que a gente fez nos vídeos passados, e vai fazer só logger de erro. O outro que vai de fato responder o erro, né, usando o objeto response do Express no formato JSON, usando os códigos corretos do HTTP de resposta. E o outro que é tipo quando a gente não acha uma rota, né, que é o invalid path, tá certo? Então a gente poderia fazer tudo no middleware só, mas vai estar quebrando até para poder configurar depois isso, né, da melhor forma possível. Então vamos criar um arquivo aqui, aí, e vai ser erro-logger.middleware.ts. Aí o que é que a gente vai fazer nesse cara? Como esse erro.logger é um
um middleware de tratamento de erro que faz logger. Então a gente vai importar o nosso logger, que a gente criou em vídeos passados, né, que está lá no Shared Helps. Vamos importar a classe HTTP erro que a gente criou agora, né, que representa um erro HTTP, e vamos importar o next function, request e response do Express, já que a gente quer implementar um middleware. Então vamos lá fazer um middleware padrão de erro. Um middleware padrão de erro tem esse formato, constante, o nome do middleware, no caso aqui eu usei o nome em inglês, erro logger, e aí a gente recebe, ele vai ser uma função, tá certo, que recebe o HTTP erro, no caso um erro, a gente está usando o HTTP porque a gente está fazendo customizado, mas poderia receber o próprio erro nativo, né? A gente tem aqui o request, do tipo request, o response e o next, tá certo? E aí o que, é que a gente vai fazer aqui, primeira coisa, extrair o status code do erro que tiver vindo, tá certo? Então vamos lá, se no erro que tiver vindo, que é do tipo HTTP, ele tiver status code, é porque ele é algum daqueles tipos de classe que eu criei aqui, as classes específicas, né? Se não vier, é porque pode ser um erro que não seja um HTTP erro, ou porque é um erro HTTP que eu não defini classe. Então, a gente vai assumir como 500, que é, digamos assim, um erro mais genérico, tá certo? Depois disso, eu vou criar uma constante chamada log de erro, que vai fazer um JSON stringify, ou seja, ele vai tornar os valores dentro do objeto erro em um JSON, né? Já que a gente quer fazer logger no formato JSON e responder no formato JSON. Então, eu crio um objeto aqui, que tem um atributo name e pego o error name. Status code, pego o status code que foi preenchido aqui. Erro message. E aqui, na linha 12, a gente tem também uma validação do ambiente de desenvolvimento. Por exemplo, se o ambiente de desenvolvimento for development, passe a stack de erro. Se não, passe um objeto vazio. Isso aqui garante segurança, né, pessoal? Por quê? Porque se a gente tiver num ambiente de produção, esses erros não vão ser logados com detalhes da nossa stack de erro, tá certo? Esse stack de erro que revela informações importantes da nossa aplicação só vai acontecer em desenvolvimento, que é o ambiente em que realmente o desenvolvedor precisa entender qual foi o erro e qual foi toda a pilha, né? Stack significa pilha de erro, tá certo? E aí depois disso, pessoal, a gente vai usar o próprio logger e a função erro e passa esse log de erro para ser logado, tá certo? Como isso aqui é um middleware, a gente vai fazer next erro. Por que a gente vai fazer o next erro? Porque a gente está criando e a gente está quebrando o nosso tratamento de erro em vários middlewares diferentes. Então, por exemplo, aconteceu um erro, primeiro middleware que vai ser configurado, erro logger middleware. Esse erro é passado, pode ser um HTTP ou não, ele vai ser gerado, vai fazer o log e passa para, de fato, o erro responder, que é o que a gente vai criar agora, para responder usando o método, o objeto response do HTTP, tá certo? Bom, feito isso, a gente vai configurar esse middleware de log lá no App Express. Então vamos abrir aqui src main presentation, tá certo? HTTP App Express, onde a gente já está configurando os middlewares. Esse middleware é um middleware de tratamento de erro, então ele vai estar na última parte da fila, lembrando que a ordem dos middlewares importa. Então a gente vai fazer app.use e chama erro logger, certo? Aqui não está aparecendo porque a gente não está exportando, né? Então vamos exportar esse erro logger aqui, né? Vou exportar ele com alias, né? Com o apelido, e vou importar ele aqui, erro logger middleware, erro logger middleware, certo? Então o que é que acontece agora? Todo erro que acontecer, por exemplo, eu estou tentando acessar uma rota, né, de categorias e aconteceu algum erro lá, ou de conexão com o banco no ORM, ou de validação de tratamento de regra de negócio lá no domínio, ou uma validação exceção de aplicação, ou qualquer outro erro que aconteça. Esse erro vai ser jogado para cá, porque esse é o middleware que trata os erros, né? E aí se esse erro for do tipo, como eu falei, conhecido pela gente HTTP erro, ele extrai o status code e vai mandar um log, né, específico para esse status. Senão ele vai transformar isso num 500, né? Se for em desenvolvimento, mostra a stack, se for em produção não, e passa esse erro para o respondedor, que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Então, o que é que a gente vai fazer nesse momento aqui? A gente vai implementar e configurar o middleware para responder os erros, né? E a gente vai fazer isso lá em src main presentation HTTP na pasta middlewares,
vamos criar um middleware, tá certo? Chamado, criar um arquivo novo aqui, ó. Esse middleware vai ser chamado erro responder, certo? Então vejam que a gente já tem o erro logger e o erro responder. Por que a gente está fazendo isso? Para fazer uso daquele conceito de separação das preocupações. Um se preocupa em logar, usando o log customizado, e um se preocupa em responder, que é um processo de servidor. Poderia estar tudo no arquivo só? Poderia, mas a gente está separando, né, para usar boas práticas, beleza? E aqui dentro a gente faz o seguinte, importa o HTTP erro, que a gente já vem utilizando, importa o next, o request e o response do Express, configura um middleware de erro, aí, no caso esse aqui vai se chamar erro responder, então recebe erro, recebe request, recebe response, recebe next, ele é uma função, e aqui dentro a gente faz algum código relacionado a isso. Qual é o código que a gente vai fazer? Primeiro, pegar o status code também, se ele não vier, vai atribuir 500, e vai fazer, ó, o uso do response mesmo agora. Então response.status, né, passa o status code.json, tá certo? E a mesma coisa a gente faz aqui. No caso lá a gente fez o logger, mas aqui a gente vai responder. Passa o status code da resposta. Se o status code for conhecido aqui, a gente passa ele, senão vai passar o 500, beleza? E aqui também faz validação de desenvolvimento ou não, ok? E depois disso aí a gente exporta, né, esse erro responder middle usando alias, né, e vai fazer a configuração dele lá no App Express. E ele vai vir embaixo, ó, aqui desse erro logger app.use, né, e a gente vai chamar agora o erro responder, tá certo? Vejam que esse erro responder vai ser o último middleware, porque é ele quem responde e que encerra o ciclo de solicitações de resposta. Então veja que o erro logger, ele passa o next erro, que vai justamente para o erro responder, e o erro responder, ele não tem next. Por quê? Porque ele responde mesmo, que é a finalização do fluxo, né? Responde com status, né? No caso, passando JSON. E é aqui que a gente garante que, né, quando precisar tratar erro, que nosso servidor, né, nossa API está respondendo no formato JSON, diferente do middleware padrão do Express, que responde com HTML, tá certo? E aí a gente vai agora, né, para fazer o uso disso, a gente vai, vejam, a gente está fazendo aqui agora e a gente, né, pode fazer simulações, mas antes disso, né, a gente vai refatorar o controller que recupera a categoria por ID para interceptar erros e usar esse erro HTTP apropriado. Para isso, a gente vai fazer o teste antes. Como é que a gente faz esses testes? Vou aqui no SRC, vou lá nos módulos, no caso o módulo de catálogo, vou na camada de apresentação desse módulo, HTTP REST, e vou abrir o arquivo categoria HTTP, onde a gente faz testes integrados manuais. Vou fazer, ó, eu recuperar todas, na verdade vou fazer aqui o recuperar uma categoria por ID, né? No caso aqui a gente vai pegar um erro, porque a gente não está executando o nosso servidor, né? Ele está dizendo que a conexão foi rejeitada. Então, vou primeiro executar aqui o nosso servidor, deixar ele inicializado e escutando na porta 3000. E agora sim, eu uso o recuperar, né, o recuperar por ID. Esse ID não existe no banco, então ele vai lançar um erro, né? A gente aguarda, veja que o erro que foi lançado, ó, é um erro 500. Por que foi um erro 500? Né, porque a gente não fez uso do HTTP erro específico not found lá no controlador que faz o teste se a categoria foi encontrada ou não. Então ele entende que o erro foi uma categoria não foi encontrada, né, que é uma exceção de aplicação que a gente já criou, que é feita lá no controller dentro do use case, mas ele retorna um código 500 porque a gente não usou, ó, aquelas classes que a gente definiu aqui. E como é que a gente vai fazer isso? Né, a gente vai refatorar o controller, né, que recupera a categoria por ID para interceptar o erro e usar o erro HTTP apropriado, tá certo? Então a gente vai fazer isso a partir de agora. Então, onde é que a gente vai fazer isso? SRC, módulos, catálogo, tá certo? Presentation, HTTP, controllers, vou atrás do controller, recuperar a categoria por ID Express, tá certo? E nesse cara aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó, aqui, ó, é onde o erro é recuperado. Por exemplo, quando eu executo o recuperar, eu vou usar o use case, que usa o repositório, e lá dentro do use case é onde a gente faz a verificação se a categoria existe ou não e lança aquela exceção que a gente viu. Então, se a exceção for lançada, ele vai ser, né,
recuperada no cat, né, buscada no cat, e aquele erro ele é passado puramente para o next, que é o próximo middleware de erro, mas ele passa o próprio erro da camada de aplicação. E aí é interessante perceber que a gente não quer passar erro da camada de aplicação, porque aqui, né, o controller está dentro da camada de apresentação. Então a gente meio que tem que transformar o que é o erro da camada de aplicação na camada de apresentação. E aí é onde a gente faz o uso da nossa classe que a gente criou. Então para isso a gente vai fazer aqui, ó, primeiro, uma condicional. Ó, se esse erro for uma instância do categoria applications, categoria não encontrada, que é um tipo de erro de aplicação, faça isso aqui, ó, pega esse erro e cria um novo, né, importa o objeto HTTP erros e faço not found. E aí eu vou substituir a mensagem, né, padrão lá, né, de um recurso não encontrado pela mensagem específica de categoria não encontrada na base de dados, certo? E aí eu retorno esse erro aqui, que ele já vai estar, né, sendo sobrescrito por um erro HTTP. Então aqui nesse caso, de fato, eu tô, né, retornando um erro da camada de apresentação, porque eu estou retornando um erro HTTP específico. Eu estou fazendo isso nesse caso porque eu já conheço que quando a gente não encontra uma categoria, a gente tem que dar um not found. Mas no caso de erros que cheguem, que a gente não tem uma correlação, uma correspondência com HTTP, eu vou estar retornando o próprio erro e aí vai ser retornado um 500. Tá certo? Então vamos lá. Fiz isso aqui, vamos executar novamente, né, o teste aqui que a gente fez, tá certo? Vou abrir aqui o categoria HTTP. Vou executar o recuperar a categoria por ID. E agora, em vez de 500, eu tenho um 404, porque eu estou usando agora, né, como eu falei aqui, a classe específica. Antes vinha 500, porque a gente pegava essa classe e passava direto para o middleware de erro, e o middleware de erro fazia o quê? Se esse erro tem um status code, que não tem, né, ele dava um 500. No caso aqui eu estou substituindo por um HTTP erro, not found, que tem um status code que é o 404, e aí esse 404 é usado tanto na resposta, né, via JSON, como no logger, tá certo? Então se a gente for olhar aqui, os logs de erro no arquivo de log, a gente vai perceber que o último log de erro foi justamente not found, tá certo? Às 20 horas e 47 minutos, na API do comércio eletrônico, nome, status code e a mensagem específica, a categoria não foi encontrada na base de dados, que é essa mensagem que eu estou passando aqui. Se eu não passasse ela, ele ia usar aquela mensagem padrão, que é a mensagem, né, lá da classe, né, lá da classe que se chama not found, que seria o servidor não conseguiu encontrar o recurso, mas eu estou passando o erro que é o erro que vem lá do use case, da camada de aplicação, certo? Aqui tem a stack, que é todos os detalhes da chamada desse erro, e esse stack só aparece porque a gente está no ambiente de desenvolvimento, tá certo? Feito isso, a gente alterou aqui um controlador, né? E a gente tem testes que fazem verificação, né? Testes automatizados desse controlador. Então, se eu rodar aqui novamente meu teste, provavelmente a gente vai estar pegando um erro, né, no teste que faz a verificação do fluxo de exceção desse controller. Então, veja, a gente pegou um erro aqui, no teste do momento em que a gente testa o controller, recuperar a categoria por ID, né? Na hora que a gente testa especificamente que deve tratar uma exceção de categoria não encontrada. Por quê? Porque a gente alterou a forma. Antes a gente recebia uma exceção da aplicação, que era a categoria não encontrada, e agora a gente está retornando um not found. Para isso a gente vai alterar nosso teste, tá certo? Aqui, recuperar a categoria por ID Express Controller Spec, tá certo? E lá no teste, vou puxar esse teste para cá para não ficar duas telas. E lá no teste, que é esse teste aqui, é justamente esse teste aqui que está dando erro, tá certo? Se eu executar ele aqui, ele vai me retornar um erro. Então, para contornar esse teste, em vez de a gente estar esperando agora uma categoria application, ou seja, uma exceção de categoria, a gente vai estar esperando um HTTP erros ponto, né, ponto not found erro ponto name.
Aqui está dando erro nesse HTTP erros porque a gente não importou. Tá certo? Aqui é um ponto, não é um... E aí a gente pode agora executar novamente nossos testes. Na verdade ele já está executando, vejo que ele já passou, mas eu vou fechar aqui e executar o comando novamente do teste verboso com o vtest, né? E aí a gente conserta também o nosso teste para, né, estar em conformidade com o nosso código. Então vejam que nem sempre, né, eu vou estar alterando só o código, mas eu vou estar alterando os testes para atender às necessidades. Por que nesse caso? Porque eu precisava no meu controller, né, retornar um erro HTTP erro not found quando eu recebesse uma categoria não encontrada, certo? Então, como eu mudei a minha alteração e os meus testes automatizados de unidade também verificam o fluxo de exceção, eu precisava alterar o teste para verificar se essa classe aqui agora era retornada e não essa classe aqui, já que eu interceptei e fiz a alteração, né, a mudança. Beleza? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai refatorar o middleware, né, para verificação de content types, né, para que ele use essas classes que representam os erros HTTP. No caso, mais especificamente, que ele use essa classe que a gente criou aqui, que é um supported media type erro, tá certo? Então vamos lá, vamos abrir lá o src, né, main presentation http middleware. Vamos abrir o middleware que a gente já criou, que é o content type. Veja que ele dá um retorno 415, só que isso aqui é fixo, né? É o que a gente chama de um número mágico, que é uma coisa que a gente tem que evitar, né? E uma string também, né, genérica. E a gente vai substituir isso aqui pela classe de erro que a gente criou, beleza? E no caso aqui é bem fácil de fazer, tá certo? Em vez de fazer um response direto, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer o next, ou seja, quando esse middleware for executado, passe o next de um erro, certo? Se o conteúdo for válido, né, e estiver permitido, né, ele vai fazer um next sem parâmetro, então ele vai continuar para o controlador e executar digamos assim, um caminho feliz. Se não, ele vai executar um next, só que aqui passando o erro. Mas qual é o erro agora? New http erros ponto aquela classe que a gente criou, um supported media type erro. Eu não vou passar mensagem porque eu quero usar a mensagem padrão, né, do erro, tá certo? Então se eu vier aqui para testar, vamos lá abrir o módulos, né, presentation, catálogo presentation, e vamos executar aqui, por exemplo, esse inserir categoria. Se eu mandar aqui, por exemplo, HTML, agora ele tem que retornar um 415, né? Então, subir o servidor, é claro, para poder testar, né? Aguardo o servidor subiu, vou executar um send request com um content type que não é permitido. E agora a gente retorna um 415, tá certo? Por quê? Porque eu alterei o meu middleware, que está sendo usado nessa rota do inserir, né, para em vez de fazer um retorno de uma resposta 415 genérica, usar o método, e assim a gente também consegue ter isso logado. Se eu abrir aqui o console, ele logou o erro de mídia não suportado, tá certo? E isso também vai estar lá no arquivo de log, tá certo? Então a gente fez a refatoração aqui do nosso middleware que verifica, né, content type, tá certo? Outra coisa que a gente vai fazer agora é implementar e configurar o middleware para lidar com rotas inexistentes, tá certo? Ou seja, professor, se eu passar, por exemplo, né, vou retornar aqui para o JSON, mas se eu passar aqui, por exemplo, na versão da API, tipo passar um V2, por exemplo, essa rota não está configurada lá no AppExpress. Se eu enviar aqui, ele dá um 404, beleza, 404 é porque não existe, tá certo? Só que ele retorna um HTML. E eu não quero retornar HTML, né? Lembre que é uma decisão arquitetural que a gente retorne sempre JSON. E outra coisa, nesse formato aqui, né, usando o próprio middleware padrão do Express, a gente não faz o log. Então, veja que não logou 404 aqui. Se a gente for lá no arquivo, também não está logado. Então, eu quero que esse erro seja logado e eu quero que retorne um JSON. Então, eu vou criar um middleware específico para isso. Como é que a gente cria middleware? Como esse é um middleware de rota, né, ou um middleware geral, né, de aplicação, então vou criar lá no main, né, presentation http middleware, tá certo? Vou criar o nome desse middleware, um novo arquivo aqui, aí,
chamado invalid-path middleware, que vai verificar paths inválidos, tá certo? Vou sobrescrever então o comportamento padrão do middleware do Express e vou fazer aqui, ó, importo o HTTP erros, importo o next, o response e o request e vou criar uma função aqui, ó, de middleware, chamado invalid-path middleware, que é um middleware, recebe request, response e next, e aqui ele faz o que? Lança erro 404 para caminhos indefinidos, que vai ser tratado pelo middleware de erro, tá certo? No caso, os middlewares de erro aqui seria o log de erro e o responder de erro, tá certo? E aí o que é que ele faz? Quando esse middleware é configurado, se algum erro acontecer, no caso, se alguma rota não for compatível com as existentes, ele vai gerar um erro 404, veja que eu não estou passando mensagem, então eu vou usar a mensagem padrão e passo para o nosso próximo middleware de erro, que é o erro logger, que passa depois para o erro responder, tá certo? Vamos exportar isso aqui para a gente poder utilizar, e aí lá no IP Express a gente vai configurar ele, tá certo? E aí é interessante a gente ter noção em que local a gente tem que configurar ele. A gente tem que configurar esse middleware de path válido depois de todos os middlewares de rota, mas antes dos middlewares de log e de responder, tá certo? Porque ele passa para esses logs e para o responder o erro que precisa ser logado e respondido. Então ele vai ficar nesse localzinho aqui, ó. Então, depois de todas as rotas, se nenhuma delas for compatível com o que está configurado, né, faça o invalid-path. Vou importar ele aqui, tá certo? Se ele vai fazer um new erro, né, 404, passa para o erro logger, vai logar no console e no arquivo de log e depois vai responder usando o JSON e o status code 400, tá certo? E aí a gente pode testar agora novamente usando aquele arquivo categoria, né, HTTP. Veja, se eu fizer o send request aqui para recuperar todas as categorias, né, na verdade recuperar uma categoria por ID que não existe, né, a gente vai receber um 404. Por quê? Porque ele está usando a API V2 e a gente não tem essa rota, tá certo? Que é localhost 2.3000 API V2 categorias. A gente tem a API V1 que está configurada. Então agora ele dá um 404 que já estava dando, mas agora ele retorna no formato JSON e também faz o log no console e no arquivo de log, diferentemente de quando a gente usa o controlador, o middleware padrão do Express. Vou voltar aqui a rota V1, tá certo? E agora a gente só vai pegar o not founder, no caso, porque a categoria não existe. Então vejam que uma foi a URL não existe e a outra foi que tipo a URL existe, mas o ID que você está passando não existe na base de dados, tá certo? Um outro erro que a gente pode pegar aqui é quando o ID não é válido, tá certo? Aqui é um ID válido, no caso o ID, porém ele não existe na base. E se eu passar um ID inválido, por exemplo, que não está no formato, que é, por exemplo, passar um aqui, aí a gente vai pegar um erro que é um erro 500, tá certo? Um erro lá do próprio Prisma. A gente poderia criar um HTTP para esse erro? Talvez. A gente teria que ver se tem alguma correspondência. Provavelmente aqui seria um erro 400, que é o cliente enviou alguma informação que não é válida, né? No caso aqui eu estou passando o ID válido, só que ele não está no banco, por isso que ele dá o 404. E quando eu passo por exemplo, passar aqui a categoria, né, em vez de categorias, por exemplo, ele vai dar um 404, só que dizendo que o servidor não conseguiu encontrar a URL. Então são coisas diferentes, tá certo? Mas que foram tratadas também pelo mesmo middleware de teste, tá beleza? Então a gente configurou ele aqui, ele precisa estar nessa ordem, viu, pessoal? Né? Daqui do Web Express, olha, depois das rotas, aí se tiver mais rotas elas vão vir aqui embaixo, depois invalid-path, depois o erro logger e por último, né, esse vai ser o último, é o erro responder, que encerra o ciclo da solicitação e da resposta. Beleza? Indo para as considerações finais do nosso vídeo, né, a gente falou um pouco aqui sobre como melhorar a confiabilidade, segurança e desempenho fazendo o nosso próprio tratamento de exceção. É uma orientação do Express que os tratamentos de exceção na camada de apresentação ali, principalmente no Express, sejam feitos de forma customizada para que a gente adapte às nossas necessidades. E a gente aqui separou o nosso tratamento de exceção em invalid-path, né, erro logger para fazer o uso do log customizado e a resposta sempre com JSON
tá certo? E às vezes respondendo com classes específicas do HTTP, certo? Valeu, até mais.